Sobre o cenário, boa tarde. Agradecemos a sua disponibilidade em conceder-nos esta entrevista ao ETV. É uma entrevista onde pretendemos fazer um balanço sobre o passado recente da Ordem dos Engenheiros, mas também analisar e dar a conhecer o trabalho presente que está atualmente a ser desenvolvido em diversas áreas. A primeira vez que falou connosco, há cerca de um ano, estava a 6 meses de terminar o seu primeiro mandato. Passaram, entretanto, mais 6 meses, desde que foi a sua reeleição para o mandato de 25-28, com a candidatura Valorizar Engenheiros para Valorizar Portugal. Porquê a escolha deste mote? Muito boa tarde. Esse mote era um mote que já vinha de trás, ou seja, nós não mudamos o mote de há 3 anos e meio face ao mote de há meio ano, porque temos a nítida convicção que os engenheiros e a engenharia praticada por engenheiros são uma parte essencial, maioritária até sem problemas, daquilo que é o âmago do desenvolvimento de uma sociedade. Sem engenharia não há desenvolvimento, a produção de conhecimento tecnológico é feita por engenheiros e, portanto, quanto mais valorizada for a engenharia, quanto mais valor acrescentarmos aos engenheiros, e temos muitas metodologias para isso, como já temos vindo a pôr em prática, mais valorizamos a sociedade. No caso particular, como estamos em Portugal, valorizar os engenheiros para valorizar Portugal é a mesma coisa que dizer que a engenharia é um acrescente para a sociedade. Falando em valorização, um dos grandes objetivos do mandato anterior, cuja implementação e expansão se manteve no atual mandato, foi o sistema Valori, um sistema de valorização profissional do engenheiro, cuja finalidade é a verificação de competências dos engenheiros que exercem profissão em Portugal. Como é que avalia o impacto do Valore na valorização da carreira dos engenheiros? Que desafios é que ainda continuam por ultrapassar? Bom, o Valoré é o nome técnico para um projeto que nós temos chamado Sistema de Desenvolvimento Profissional do Engenheiro ao longo da vida, ou seja, portanto, ao longo da sua vida profissional. O que é que nós queremos? Nós sabemos que somos uma associação pública profissional e que, por defeito, para além de reconhecermos o título de engenheiros, temos legislação em Portugal, em vários domínios que entroncam na engenharia, que regram, regulam, determinam a qualificação dos intervenientes. E, portanto, nessas intervenções é obrigatória a inscrição na Ordem dos Engenheiros. Mas, para além disso, o engenheiro é reconhecido pelo Estado português via a Ordem dos Engenheiros. E aquilo que nós quisemos fazer foi um desafio, um autodesafio, que é: e se nós não tivéssemos nenhuma obrigação legal de reconhecer engenheiros? Se por qualquer razão não existissem atos regulados. Devem existir em alguns domínios, principalmente em atos de confiança pública, não é esse que está em causa, mas o nosso desafio foi: e se não existisse nenhum ato regulado, como é que nós justificávamos a inscrição na ordem e o interesse das pessoas formadas em engenharia para virem para a ordem? E então entendemos, e estamos convictos disso, que a grande dimensão tem a ver com o desenvolvimento profissional ao longo da vida. Onde está a formação de base, obviamente, que pode ser de 3 ou de 5 anos no ensino superior, e cabem cá os dois, à partida com dimensões diferentes, mas cabem. Com a experiência continuada, com a experiência detalhada, ou seja, prova de exercício profissional efetivo detalhado, com formação contínua ao longo da vida, que pode ser conferida por nós, Ordem dos Engenheiros, ou pode ser apenas reconhecida por nós e feita pelo mercado, e com outro tipo de desenvolvimentos técnicos inerentes ao engenheiro que podem ser valorizados ao longo da vida. Publicação de livros, porque não, artigos, professor universitário, palestras dadas por pessoas, enfim, uma panóplia de intervenções na sociedade que podem ser valorizadas. E ainda, para além disso, entendemos que o engenheiro deve estar nas lideranças sempre que possível e, portanto, valorizamos também duas questões à parte da profissão: a questão da notoriedade do engenheiro. Se um engenheiro for presidente da Câmara, como é, por exemplo, o presidente da Câmara de Lisboa ou o engenheiro Carlos Moedas, deve ter uma valorização à parte da profissional, mas de notoriedade. Da mesma maneira que, se há colegas nossos engenheiros que são reconhecidos pelos 10 anos de experiência profissional,
pelos 25, pelos 50, como conselheiros, como séniores, e nós fazemos eventos para os acolher aqui, para interagirem com a Ordem dos Engenheiros. Se eles se apresentarem a essa convocatória, que não são obrigados a apresentar-se, mas se apresentarem são também valorizados pela sua interação com a Ordem dos Engenheiros. Portanto, nós temos um sistema de valorização do engenheiro ao longo da vida profissional e, em paralelo, notoriedade e envolvimento com a própria associação profissional. Quando isto estiver em vigor e em pleno, nós estamos convencidos que a atratividade da Ordem dos Engenheiros é muito maior, mesmo para aqueles que cá estão e que só estão por sentido de pertença e que não precisam de estar na Ordem, mas estão. Eu digo já um número rapidamente, nós reconhecemos cerca de 15.000 declarações por ano, portanto admitimos, ou a 15.000 pessoas, admitimos que cerca de 15.000 pessoas precisem efetivamente da Ordem para assinar projetos. O que é pena, porque só são os líderes de projetos, porque toda a equipa de projeto que está abaixo desse líder também devia precisar da Ordem a registar-se, e são para logo para aí mais 10, e não o fazem, e portanto é só o titular principal do projeto que o faz, ou do processo, e isso já está mal. Mas o que nós queremos é que esta gente toda seja valorizada imediatamente em conexão, mas neste momento há 15.000 pedidos em média por ano, e nós somos 65.000 membros, quer dizer que há 50.000 membros que, teoricamente, só precisam de ordens de engenheiros para ter o título de engenheiro e não para o exercício profissional. Mas nós queremos ir mais longe e esse é o nosso grande desafio. Segunda parte da questão, onde é que nós estamos? Quando acabamos o mandato estávamos onde queríamos, ou seja, preparamos tudo que era o Valor E, está tudo absolutamente pronto para arrancar e contratamos uma empresa informática para dinamizar este processo, para estar pronto tudo no dia 31 de dezembro de 2026. E simplesmente, depois contratada, a empresa tem vindo a ter atrasos sucessivos, o que nos angustia imenso, e a mim em particular, porque esse desafio de Valor é o maior de todos, e portanto nós vamos ter que ter posições de força cá dentro fortíssimas e delicadas, como se costuma dizer na gíria futebolística, eventualmente podem rolar cabeças, mas nós temos que zelar pelo nosso interesse próprio daquilo que é o nosso desafio. Apostamos muito, investimos muito, criamos mais custos dentro da Ordem dos Engenheiros para ter melhores serviços, e agora exigimos ter também melhores serviços de quem acreditamos. E, portanto, vamos trabalhar nesse assunto, vamos criar aqui algum acelerador. De que maneira o vamos fazer ainda vamos ponderar, porque a direção da Ordem são 11 pessoas, não é só o bastonário, mas de facto nesse aspecto, infelizmente, não me acredito que no dia 1 de janeiro de 2026 tenhamos isso no ativo como eu gostaria que estivesse de forma transversal, mas há de estar em 2026. Muito bem, voltando agora a um ponto que já mencionou agora na sua resposta, havia estimado que a regulamentação dos atos e competências dos engenheiros não era um objetivo do seu primeiro mandato por ser considerado quase impraticável. No entanto, foi concluído em 3 anos e é considerado uma vitória para a associação. Pergunto-lhe se é objetivo deste mandato o levantamento dos atos de confiança, que também já mencionou, atos de confiança pública. Como é que está a ser pensado este processo internamente e que mais-valias é que também vão advir deste processo para os engenheiros? Ora bem, nós só dominamos aquilo que conseguimos fazer por nós próprios e às vezes nem sempre da melhor maneira. No caso particular, nós fizemos um trabalho exemplar de definição de dados, porque primeiro criamos 17 colégios, havia 12, houve uma revisão de estatuto, tivemos a oportunidade de criar mais 5 que já criamos há mais tempo, e portanto temos 17 colégios de especialidade na Ordem dos Engenheiros. Baseado nesses colégios já tínhamos um regulamento de dados desde 2015, dos 12 colégios, fomos otimizá-lo, o que já existia, e acrescentamos os mais 5 colégios. Mas para além disso, fomos pegar em cada ato e dividir o ato em 4 partes de complexidade, exemplo daquilo que existe por extrapolação na engenharia civil, na célebre portaria 701H, que os engenheiros civis conhecem, e criamos 4 níveis de complexidade. E com esses 4 níveis de complexidade indexamos o nível 1, o nível 2 e o nível 3, dependendo da complexidade, não é tudo igual, depende do ato, e com isso nós conseguimos criar aqui regras internas. Publicar isso podia aparentar para o Governo e para a Assembleia da República, neste caso o Governo, que era quem publicaria os atos, ou pelo menos quem homologava os atos, poderia aparentar uma subregulação.
nós temos aqui indexar, mas não é só para efeitos da tal valorização do engenheiro ao longo da vida. Houve um pedido de parecer do ministro da nossa tutela ao Departamento Jurídico do Governo. A resposta veio-nos muito favorável, dizer que aquilo devia existir e não só devia existir, como devia ser regulamentado, e o ministro, com esse parecer jurídico interno do governo, imediatamente despachou aquilo favoravelmente. Para nós foi uma ótima notícia, é sinal de que estamos a fazer um bom trabalho em prol dos membros. Temos os atos reconhecidos em Diário da República e a complexidade dos atos também, e, portanto, chama-se Regulamento de Atos e Competências dos Engenheiros. Obviamente que desses atos todos, que é a segunda parte também aqui da questão, nem todos são de confiança pública. Aliás, são muito poucos de confiança pública. Mas todos os colégios têm atos de confiança pública. Esses atos de confiança pública deviam estar espelhados em legislação e definida quem era o profissional competente para o exercício desses atos, porque é de confiança pública. O que é um ato de confiança pública? É se o erro do ato gera um dano, tem que haver responsabilidade técnica inerente. E em muitos atos não há. Cibersegurança não há, ciberdefesa, encarregado de proteção de dados, isto para falar nas áreas mais informáticas e tecnológicas, mas, por exemplo, segurança alimentar, não há esse tipo de regulação. Coordenação de segurança na construção é uma obrigação a existência, mas depois não estão definidos quem são os qualificados para fazer isso. Alvarás para a indústria responsáveis de produção. Há um erro muito grande numa produção de uma fábrica têxtil, automóvel, que seja com 1000 trabalhadores e não há uma responsabilidade técnica indexada, porque ninguém diz que o diretor de produção da fábrica tem que ser engenheiro. Toda a gente sabe que deve ser, mas não está escrito em lado nenhum, e depois, portanto, não podem ser sacadas responsabilidades técnicas individuais se houver erros e dolosos, e isso impacta na vida das pessoas. E o que nós queremos fazer, uma vez que temos atos e competências definidas em regulamento, é, por colégio, verificar quais são os atos que são de confiança pública e, portanto, que são regulamentáveis, e fazer uma proposta de regulamentação da qualificação, não por colégio, mas depois por setor de atividade, ou seja, o setor automóvel engloba gestão industrial, mecânica, eletrotécnica e outras áreas de materiais, por exemplo. Pegar nisso, conjugar e propor ao Estado português a qualificação de algumas intervenções por setor de atividade, depois levantados os atos por colégio. É o trabalho que queremos fazer até ao fim do mandato. Um deles, que é muito interessante, tem a ver precisamente com os alvarás para a indústria, não necessariamente do ponto de vista do licenciamento, porque isso faz parte do Estado, mas a componente técnica que assegura que o alvará tem uma dimensão de qualificação inerente ao processo. Ou seja, se houver a concepção de um produto, se for de desenho, é desenho, mas se for técnica, quem é que tem a responsabilidade técnica? Quem controla? Quem é o responsável de segurança da fábrica? Não precisa ser. E atenção que eu aqui, quando estou a dizer isto, nem todos precisam ser engenheiros. Há muitos atos de confiança pública que são atos de engenharia, mas que não são exclusivos de engenheiros. A segurança do trabalho não é exclusiva de engenheiros. A segurança contra incêndios não é exclusiva de engenheiros. Mas se for um engenheiro a fazê-lo, mas tem que lá dizer de quem é. É do engenheiro, é do arquiteto e é dos, sei lá, alguma qualidade de bombeiros com experiência acumulada, por exemplo. Porque não? E por isso tem que ser proposto isso. É o nosso trabalho, é o nosso desafio, é aquilo que estamos a fazer, é um trabalho para este mandato e eu acho que vai chegar a bom porto. Muito bem. Ainda sobre o mandato anterior, a par da regulamentação dos atos e competências dos engenheiros, tivemos também um novo mandato, o novo mandato do novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros. Diria que é a grande marca que fica do seu primeiro mandato ou que deveria ter ido mais longe? Do ponto de vista de estatuto, acho que estamos extremamente satisfeitos. Eu acho que foi a cereja no topo do bolo. Ou seja, eu não previ a revisão do estatuto quando nos propusemos a candidatar e muito menos nas nossas linhas de orientação estratégica. Agora, querermos fazer coisas, fazermos as coisas todas que nos propusemos fazer, criar novos colégios, criar regulamentados, criar competências, criar esse tipo de dimensões todas na engenharia
e depois, ainda por cima, apanharmos em paralelo uma revisão imposta do Estatuto e, aproveitando essa revisão do Estatuto, tudo aquilo a que nos propusemos do ponto de vista legal ser incorporado no Estatuto e foi ouro sobre azul. Ou seja, nós não só conseguimos cumprir aquilo que nos propusemos fazer, como está reconhecido pelo Estado português através do nosso Estatuto e de regulamentos. Foi ótimo e eu não conseguia imaginar melhor e, portanto, entendo que o mandato anterior que eu tive a oportunidade de liderar, sinceramente, foi, como diz o nosso mandatário eleitoral e engenheiro de referência, professor Luís Valente Oliveira, engenheiro Luís Valente Oliveira, foi espetacular. A par, tendo em conta o que acabou de referir, tem sido evidente, a presença da Ordem nos grandes debates nacionais, sobretudo ligado às infraestruturas nestes últimos anos, tanto ao nível da presença na comunicação social, como ao nível das próprias tomadas de decisão política. Dou como exemplos a questão do aeroporto, as questões sísmicas, mais recentemente a tragédia do Elevador da Glória. A pergunta é um bocadinho provocatória. Podemos hoje dizer que a ordem é mais ouvida, mais respeitada pela sociedade e pelo decisor político? Eu tenho uma visão da Ordem dos Engenheiros um pouco holística. Quando nós temos 20, 25 anos, olhamos para as ordens profissionais como aqueles clubes, tipo dos poetas mortos, meios com casacos de veludo, meios a cheirar a mofo, ou antigo, se calhar um bocado suportado por estes quadros todos, que parece tudo muito velho, mas todas estas pessoas tiveram um papel importantíssimo na sociedade portuguesa no seu tempo, alguns ainda deste tempo. Só que nós não conhecemos a história de toda a gente. E nós fazemos parte da nossa geração, eu faço parte da minha, vocês fazem parte da vossa e os mais novos fazem parte da deles. E, portanto, é natural que aquilo que é o significado de uma personalidade pública portuguesa de um determinado momento não tenha nenhum significado para a geração seguinte. Aconteceu-nos e vai acontecer sempre. Posto isto, nós entendemos que a Ordem dos Engenheiros era deficitária na intervenção pública, ou seja, não é que não quisesse ter a intervenção pública, não é que quando fosse chamada não intervinha, mas não era proativa. A nossa única diferença foi fazer ao contrário, não vamos ser reativos sempre que fomos solicitados, vamos ser proativos e gerar notícia por nós próprios. O que é que nós queremos, ou que vimos? Queremos ser parte da solução, queremos ser players da sociedade, queremos ajudar Portugal a desenvolver-se, queremos ser voz ativa naquilo que é a percepção da sociedade. Há aqui gente à volta que depois do protagonismo da Ordem dos Engenheiros ainda para dizer que há muitos achistas em Portugal. Pois é fácil depois ficar com dor de cotovelo pelo facto, e nós não temos de estar aqui com meias palavras, pelo facto de não terem tido a dimensão que nós temos a ter naquilo que é a intervenção na sociedade. E nós atravessamos 3 governos, 2 com 2 ministros diferentes de tutela, aliás 3 ministros diferentes, porque no anterior governo houve no anterior governo do Partido Socialista, liderado pelo Partido Socialista, do primeiro-ministro António Costa, tivemos 2 ministros, que foi Pedro Nuno Santos e depois a ministra Marina Gonçalves, e tivemos excelentes relações de trabalho, com visões diferentes em algumas coisas, naturalmente, aliás, como com este ministro, faz parte, e agora temos excelentes relações também com este governo liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, da AD, em que o ministro Miguel Pinto Luz tem sido também um interlocutor direto da Ordem dos Engenheiros naquilo que são os nossos signos. E pelo facto de nós nos mostrarmos sistematicamente disponíveis, sistematicamente proativos, temos vindo a ser consultados em muitas matérias, ouvidos, mas mais do que ouvidos, que já éramos antigamente, atendidos. E esta é a grande diferença, somos atendidos naquilo que são as nossas intervenções, porque somos profissionais nas nossas preocupações, nem sempre representamos o universo das vontades de todos os engenheiros, é como tudo na vida, mas a direção é liderada por nós, neste caso da Ordem dos Engenheiros, e como representantes dos engenheiros e como temos a obrigação de tomar decisões. Eu sou daquelas pessoas que
sentimos que temos de tomar decisões e pô-las em prática, não é basta tomá-las, é preciso pô-las em prática. Aliás, como nos grandes desafios das infraestruturas, mas isso é outra conversa. Mas no nosso caso, fomos nós os primeiros a oferecer-nos à Câmara Municipal de Lisboa para o apoio na questão da Elevador da Glória, seja do ponto de vista técnico, seja para o futuro. Fomos nós os primeiros, e logo tomemos posse a dizer vincadamente qual era o tipo de aeroporto que servia a Portugal. Não era a localização, era a solução que devia ser assumida por Portugal. Na alta velocidade também temos tido um papel preponderante nisto. Há muita gente, e depois há aqui muitas coisas muito curiosas. Há muita gente que defende que a primeira linha de alta velocidade devia ser Lisboa-Madrid, por exemplo. Eu não defendo isso, mas cada um tem a sua posição e cada uma é legítima. Mas é uma visão mais centralista de Portugal. Mas o núcleo duro económico de Portugal é o eixo Lisboa-Porto-Braga, ou Setúbal, Lisboa-Porto-Braga. E esse deve ser o núcleo principal de aposta. Até porque, tendo isso, temos o núcleo duro assegurado. Se fizermos primeiro outra linha, desenganem-se aqueles que pensam que vai haver mais gente a habitar Lisboa ou a ter uma centralidade em Lisboa. É precisamente ao contrário, a centralidade ainda é mais Madrid. Mas isso são trabalhos que já estão feitos por outros especialistas. Qual era o ideal? A solução era fazermos ambas ao mesmo tempo. Ninguém discute isso se puder, muito bem. Mas nós não somos os decisores públicos nem políticos e às vezes é muito fácil dizer deste lado o que estamos a dizer, mas depois, estando do outro lado, se calhar fazemos de outra maneira. Portanto, há que ser realistas. Nós acreditamos muito naquilo que os nossos políticos e responsáveis estão a fazer, seja de partido forem, porque têm sentido de missão, querem defender Portugal, fazem o melhor que sabem no papel onde estão. Às vezes sai melhor, outras vezes sai pior. Estamos em querer que, com este ministro, as coisas têm saído bem e vão sair melhor. Outro dos desígnios do mandato anterior que se viu concretizado, inclusivamente este mês, agora em outubro, foi a Fundação da Construção, que tem como principal missão afirmar-se como plataforma de diálogo para as questões estratégicas da construção em Portugal. Qual é que é o impacto concreto que a Ordem dos Engenheiros espera que esta instituição tenha na sociedade portuguesa? Eu penso que a Ordem dos Engenheiros, neste caso particular, deve ser uma espécie de observador interno daquilo que é a Fundação da Construção. Juntamente com a Ordem dos Arquitetos e com a Ordem dos Economistas, estamos dentro da Fundação da Construção, com gosto, mas como parceiros institucionais ou como fundadores institucionais, e depois aos fundadores empresariais. São 7 empresas de construção e 7 empresas de engenharia ligadas ao ramo da construção. Há 3 tentáculos primordiais, que são o seguinte: salvaguarda do interesse nacional na construção, vinculação de talento e apoio ao Estado nas suas decisões. No fundo é lobby, mas o lobby tem que ser visto, que se provoca desenvolvimento, como uma coisa positiva. Não, o lobby, se for bem feito, é positivo. Nós sabemos também há lobby negativo, mas o lobby negativo geralmente chama-se conluio, são coisas diferentes. E nós estamos a falar daquilo que é para promover de forma transparente um melhor Portugal. Entendemos que havia excesso de entregas de obras públicas de envergadura a empresas estrangeiras e reagimos. Havia um discurso errado e enganoso de que Portugal não tinha capacidade para os desafios que aí vinham, nós pusemos-nos ao caminho a dizer que tem, até porque quem vinha de lá de fora fazia o mesmo que as empresas que cá estão fazem, com a diferença que a riqueza ia para lá porque eram os líderes e assim fica cá, somos nós os líderes. É isto que precisamos de defender em Portugal. Lideranças fortes para a criação de riqueza, o lucro, e não temos vergonha de ter lucro. Ninguém faz empresas para ter prejuízo, tem que fazer para ter lucro. Agora tem que ser feito de forma, as empresas têm que ter responsabilidade social, obviamente, não podem, o lucro gerado não pode ser só para as cúpulas, mas isso é outra questão. Mas o que importa é que o lucro fique em Portugal, para criar riqueza, para haver a capacidade das empresas portuguesas se internacionalizarem, crescerem, em vez de definharem à custa de empresas estrangeiras a fazerem aquilo que nós sabemos fazer. A segunda questão é a vinculação de talento. Falta muita mão de obra indiferenciada em Portugal,
Também falta alguma mão de obra qualificada na engenharia, particularmente na construção, e nós temos um fórum de trabalho que vai ser complementado com a criação de um fórum de vinculação de talento no início de 2026, também centrado na Ordem dos Engenheiros, mas com players da sociedade, para debatermos isto de forma que Portugal, de forma estruturada, ganhe com a questão. Não vou estar a falar muito da vinculação de talento, falarei mais adiante, mas é outra questão que preocupa o setor. E depois há aqui questões que entram obviamente, nas questões da imigração, mas isso já é política, já está para além da Ordem dos Engenheiros. Nós só temos de ir até ao limite da nossa preocupação. A decisão e a resolução dos problemas de Portugal nessas matérias é com quem decide publicamente, com os governos, com os Estados, chamemos-lhe assim. Sendo certo que temos a noção que, se não for feito nada, nós não vamos ter gente suficiente em quantidade para os desafios que aí vierem. E o que eu não aceito é que depois digam, mas pode vir uma empresa turca e traz 2.000 pessoas, traz 2.000 turcos, então não deixam que os portugueses tragam pessoas de fora, e depois vamos deixar que os turcos ou outra empresa de outra nacionalidade qualquer traga 2 ou 3 mil do seu país. É mais uma razão para desvirtuar aquilo que é a capacidade portuguesa. Temos de ser muito factuais nessas medidas e ver de que forma privilegiamos Portugal. Portugal tem que estar sempre no centro da solução e da dimensão para que nós possamos crescer. E depois contribuir para o Estado português com estudos que lhes possam ser solicitados ou que nós tenhamos a necessidade de propor. Ainda agora propusemos uma solução para a habitação. Podemos, se formos solicitados, fazer outro tipo de trabalhos. Eu tenho vindo a defender, não sei se cabe dentro da Fundação da Construção, talvez não, porque se calhar, como diz o Ministro, e com alguma razão, é pôr a raposa no capoeiro, mas fazer um plano nacional de infraestruturas faz sentido. Mesmo que não seja através da Fundação, ou que a Fundação seja só uma entidade a ser consultada, aliás, como a Ordem dos Engenheiros, acho que essa necessidade é imperiosa e podem existir outros parceiros da sociedade para pensar nisso. Portanto, há aqui muita coisa. O importante é que já nestes 6 meses foi publicada oficialmente a Fundação da Construção e, portanto, é mais uma vitória daquilo que foi uma iniciativa da Ordem dos Engenheiros no anterior mandato. Sr. Engenheiro, estamos a entrar na reta final da nossa entrevista. Temos aqui mais 2 questões relacionadas mais com o plano internacional. No passado dia 17 de outubro foi eleito membro do Conselho Executivo da Federação Mundial de Organizações de Engenharia, em Xangai. O que é que esta eleição representa para a Ordem, para a engenharia portuguesa e também para Portugal? Um dos nossos eixos estratégicos é a internacionalização da engenharia portuguesa e o prestígio da engenharia portuguesa no mundo. Nós somos muito bem vistos internacionalmente, inclusive como país, como Portugal. Portugal tem uma leitura positiva no resto do mundo. Muitas vezes somos nós próprios portugueses que nos autoflagelamos, dizer que somos um país pequeno. Não somos um país pequeno. Na Europa, há mais de metade dos países da Europa são mais pequenos que Portugal. Nós somos um país médio europeu, quer em território, quer em população, mas temos muita penetração internacional. Não é só na engenharia, somos presidentes temos o secretário das Nações Unidas português, já tivemos um português como presidente da União Europeia. Enfim, temos muita penetração internacional. Se calhar é uma característica nossa dos portugueses de ser, de alguma maneira, diplomatas nas relações internacionais, mas era um dos desafios que tínhamos. Foi o segundo grande ganho, além da Fundação da Construção, já neste mandato, nestes 6 meses. Já está mais um consolidado. Nós fomos não só eleitos para o Conselho Executivo da Federação Mundial de Engenheiros, que congrega 9 países e agora foram à eleição 6 e havia 12 candidatos, mas não só fomos eleitos, como fomos o país mais eleito, ou seja, chegamos à frente na votação. O que quer dizer que os 2 primeiros dos 6 disponíveis ganhavam um mandato de 4 anos e os outros 4 ganhavam 2. Nós ganhamos um mandato de 4 anos para Portugal. Se ficamos por aqui, logo vemos. O meu interesse não é necessariamente internacional, é nacional, sem prejuízo de termos um protagonismo internacional do ponto de vista da engenharia portuguesa que nos permite orgulhar disso. E é esse o trabalho que estamos a fazer,
porque essa dimensão internacional também nos dá matéria para que depois tenhamos aqui facilidades, seja nas nossas relações internacionais com associações internacionais, como é o caso da Federação Mundial de Engenheiros, seja nas nossas relações bilaterais, para termos um acelerador de resolução de problemas para Portugal. Temos um protocolo de reciprocidade, reconhecimento de engenheiros profissionais com o Brasil, com a Colômbia, até com o México, embora não esteja muito em operação, mas essencialmente também com os países da lusofonia e depois com outro país europeu aqui mais vizinhos, que ajudam claramente a resolver muitos problemas das empresas portuguesas naquilo que tem a ver com a necessidade de engenheiros. Portanto, nós somos um dos principais, nós, Ordem de Engenheiros, somos um dos principais motores de diplomacia económica de engenharia para Portugal e não só. Somos também catalisadores de respostas necessárias a Portugal para a engenharia portuguesa. No fundo, estamos até a fazer o papel que nos compete por atribuição de competências do Estado. Se fôssemos só uma associação gremial que não somos, ia mais longe e dizia que estávamos a fazer o papel do Estado. Não é esse o Estado, temos essa atribuição e, portanto, sob confiança do Estado, estamos a trabalhar para Portugal. Falou agora sobre a questão das relações bilaterais e a Ordem dos Engenheiros é vista como um exemplo para todas as outras ordens profissionais em Portugal, exatamente pelos protocolos de reciprocidade que celebra com várias associações. Pergunto-lhe não quais é que são os grandes sucessos das relações bilaterais, mas se tem sentido algum desafio nesta relação interpares nas relações bilaterais da Ordem dos Engenheiros? Sinto vontade de outros países quererem fazer o mesmo que nós fazemos, mas não terem o nosso âmbito nacional, o facto de nós sermos simultaneamente uma associação gremial com todas as áreas de engenharia, com a competência de outorga de título de engenheiro acometida pelo Estado português, com a competência de reconhecimento do exercício profissional regulado por parte do Estado, faz com que nós sejamos quase únicos a nível mundial. E, portanto, encontrar paralelismos de reciprocidade não é fácil. Temos algumas associações congêneres que o fazemos, mesmo que não tenhamos, arranjamos expedientes para o fazer. Por exemplo, no Brasil é fácil porque é quase igual, na Colômbia é diferente, vamos fazer com o organismo do Estado, juntamente com a associação gremial, até que é tripartido. Mas, por exemplo, aqui na Europa já o único exemplo mais parecido connosco já é o de Itália e não tem a ligação que nós temos à lusofonia, porque não tem uma italiofonia, nem a América Latina, como nós temos ao Brasil, e portanto nós temos vantagens comparativas e competitivas muito superiores, o que faz com que outros países, ao querer fazer o que nós fazemos, vejam a sua solução mais difícil do ponto de vista bilateral. E isso ajuda-nos a ter penetração internacional também, porque somos bem vistos e também só fazemos com quem achamos que devemos fazer. Não vamos fazer com o Equador ou com outro país qualquer que sabemos de antemão que vai haver uma ou duas procuras em 2, 3 anos e, portanto, há mais trabalho de fazer o protocolo do que reconhecer individualmente uma pessoa. E aí nós também pertencemos, por exemplo, como observadores à União Pan-Americana de Engenheiros e se for do Equador, trabalhamos com essa associação diretamente sem ter que ter um protocolo de reciprocidade para uma pessoa em 3 anos. Estamos a falar de questões que resolvam o interesse nacional e que tenham alguma escala. Muito bem. Engenheiro, para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos engenheiros portugueses? Eu gostava que os engenheiros portugueses acreditassem na sua associação profissional, de certeza que acreditam na sua profissão. Estamos a trabalhar para eles, não individualmente, em grupo, estamos a trabalhar para eles, mas também gostava que os engenheiros portugueses percebessem que nós estamos a trabalhar essencialmente para a salvaguarda da boa engenharia. E a boa engenharia é feita por engenheiros. Quanto melhor for o engenheiro, melhor a engenharia. Também temos que atuar quando a engenharia é má, porque não privilegia nem quando o desempenho do engenheiro é mau, a engenharia sofre e a resposta para o seu país ou para a sociedade é danificada. Nós também temos que ter estas alertas, mas de uma maneira geral, nós tendo esse papel, queremos contar com todos e aquilo que for uma proposta de proximidade ou de aproximação dos engenheiros naquilo que são os desafios para o país,
e nós temos atendido muitos engenheiros, temos muito boas ideias, temos muito boas propostas, nós temos vindo a abraçá-las. E, portanto, o que eu peço é que participem na vida da sua associação profissional, porque esta associação profissional não é minha, é deles, é de todos, é dos engenheiros, e eu simplesmente estou de passagem num segundo mandato como bastonário. Senhor Bastonário, uma vez mais, te agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado.